Estimados, nessa semana, como vocês viram, nós começamos uma nova série de estudos bíblicos e dessa vez baseados nos mandamentos de Jesus. Nós, talvez, quando recebemos aquela folha com o enunciado, ficamos até surpresos. 50 mandamentos de Jesus? Onde é que estavam todos esses mandamentos na Bíblia que eu não conhecia? Porque na maioria das vezes, quando a gente pergunta, aí se usa aqueles dois grandes mandamentos que Jesus menciona, né? Onde ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e assim por diante, e depois o teu próximo como a ti mesmo. Agora, esses já são mandamentos que ele repetiu, que estão no Antigo Testamento. Um terceiro que muitas vezes enfatizamos bastante é ide e fazer discípulos, ou ide pregai o Evangelho a toda a criatura. Esses são, assim, os bem conhecidos. Mas nós, nos Evangelhos, sobretudo, também, assim, em Atos ainda tem alguma coisa, nas Epístolas Paulinas também, nós temos ordens claras de Jesus. O verbo imperativo, normalmente ele está numa voz de mando, de pedido ou de ordem. E Jesus, no ensino dele, muitas e muitas vezes, ele tem essa voz de mando, essa ordem. E nós queremos crescer com isso, né? E queremos descobrir durante essa série o que Jesus espera de nós. Queremos ser seus seguidores, queremos ser obedientes, queremos fazer aquilo que é certo. E esses mandamentos, na verdade, são uma extensão da própria vida dele. Tudo aquilo que Jesus pediu que nós vivêssemos, ele vivia. Então, ele ensinava com autoridade e ele ordenava também com autoridade, por quê? Porque ele vivia. E essas ordens, esses mandamentos, como nós vamos chamar eles aqui agora, eles não são pesados, diz Jesus. Jesus diz, tome o meu jugo, que é leve, né? Então, o que Jesus nos pede não é algo difícil. Sobretudo, quando nós temos uma vida regenerada. A vida nova que nós temos através dele, a presença do Espírito Santo, aí é possível viver essa nova vida de acordo com aquilo que ele espera de nós. Então, vamos lá. Antes de ir aos mandamentos, nós temos assim 2, 3 perguntinhas aqui ainda para responder. A gente refletir, né? Descubra por que para Jesus é tão importante que obedeçamos os seus mandamentos. Jesus disse para os seus discípulos em João 14, versículo 15, se vocês me amam, guardarão ou obedecerão os meus mandamentos, aquilo que eu digo. Então, como é que nós mostramos amor para Jesus? Obedecendo aquilo que ele nos diz. E Jesus mesmo está dizendo, se vocês me amam, vocês vão guardar o mandamento. Por um lado, esse amor, nós mostramos amor obedecendo aquilo que ele diz, e por outro lado, amando ele, colocando ele em primeiro lugar, nós também vamos ter prazer em obedecer aquilo que ele nos diz. Tá? Então, são 2 mãos aqui, que são bem importantes. O próximo versículo, capítulo 14, versículo 21, ele traz algo a mais. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, ou os obedece, é importante ter um mandamento, por isso nós ensinamos e pregamos. Esse é o que me ama, diz Jesus de novo. E aí, bem, aquele que me ama será amado por meu Pai. Interessante. Jesus está dizendo, se vocês me obedecerem, o Pai do céu, ele vai ficar muito satisfeito.
e Ele vai mostrar o seu amor por vocês também. Que maravilhoso! E Jesus continua: e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então, o Pai nos ama, Jesus nos ama, ou seja, Ele nos amou primeiro, deu a sua vida e nos salvou. Em gratidão, nós agora o amamos, obedecendo aquilo que Ele nos diz. E agora o Pai nos ama e Jesus nos ama. Ou seja, e nós vamos amando Ele cada vez mais. É uma roda aqui maravilhosa que não deveria ser interrompida. Por isso, quando nós desobedecemos e pecamos, devemos nos arrepender rapidamente para que essa roda não seja interrompida e que a gente possa continuar crescendo. Versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele, faremos morada nele. Deus tem o maior prazer em viver no coração e se manifestar na vida daquele que obedece a Jesus. Tremendo. Vamos então aos mandamentos. O primeiro encontramos em Mateus 4 e Marcos 1. Mateus 4,17 diz: daí em diante Jesus começou a pregar. Daí em diante do quê? Antes disso nós temos o relato de João Batista, que também pregava, sempre de novo, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. E chamava as pessoas a uma mudança. Então as pessoas no tempo de João, para responder à pregação de João, chegavam para João e diziam: o que você quer que a gente faça? E ele disse: olha, se você tem 2 túnicas, dá uma a quem não tem. Se você tem comida, dá a quem não tem. Ou seja, compartilhe. Aí os cobradores de impostos também foram até ele e disseram: o que nós devemos fazer? Ele diz: olha, não cobrem mais do que vocês devem. Os soldados também foram. E ele disse: não maltratem ninguém. Ou seja, quando João pregava o arrependimento, ele esperava que as pessoas vivessem uma vida mais justa e produzissem frutos de arrependimento, ou seja, realmente uma vida transformada. Agora Jesus, tanto em Mateus 4 como Marcos 1, Marcos 1 ele diz: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Para Jesus, o arrependimento ele tem a ver com uma mudança na vida. Uma mudança onde eu deixo a minha velha vida, uma vida centrada no meu eu, uma vida onde eu sigo as coisas desse mundo, para me voltar a Deus. Por isso, e creiam no Evangelho. O Evangelho é esse presente enorme que Deus nos dá para podermos viver uma vida ligada a Ele de novo. Tudo aquilo que tinha quebrado por causa do pecado, agora através do Evangelho, da morte de Jesus na cruz, eu tenho perdão, eu tenho a purificação do pecado, eu tenho uma relação com Deus. E é isso que Jesus quer dizer quando Ele diz: arrependam-se. Não é só mudar algo que na vida não está em ordem. É mudar de rumo na vida, para ter uma vida realmente transformada. Essa mensagem do arrependimento, ela foi pregada por Jesus antes de Ele fazer qualquer milagre, de Ele ensinar, de Ele ter seguidores, tudo. Ele saiu pregando e dizendo: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem que nós também temos que pregar. E dizer para as pessoas: gente, não é só mudar um aspecto ou outro da vida, é uma mudança total na vida. E Deus, Ele fez tudo para que isso acontecesse. Continuemos pregando o Evangelho. O segundo mandamento que encontramos, que Jesus também, Ele deu essa ordem bem cedo, quando Ele começou a chamar os discípulos. E Ele só disse para eles: sigam-me. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo
19. Parece que Jesus não era de muitas palavras. Ele diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E qual foi a reação dos discípulos? No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eles entenderam que o chamado de Jesus significava deixar o que eles estavam fazendo para ter como alvo agora Jesus e segui-lo. E muitas vezes nós hoje dizemos: olha, hoje não dá mais, hoje não é mais assim. Hoje é você ir para a igreja, você fazer alguma coisa para Jesus, é isso que significa. Não. Seguir a Jesus significa o mesmo para os discípulos, quando ele chamou eles, que para nós hoje também. Jesus, ele, lá em Lucas capítulo 9, ele mesmo disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Jesus está dizendo que seguir ele é perder a vida para mim, para ganhar essa vida. Porque vida de verdade é só seguindo ele. É claro que nós hoje não podemos fazer o que os discípulos fizeram, que deixaram sim as suas coisas e seguiram Jesus, porque Jesus estava ali de carne e osso. Mas Jesus é o mesmo hoje e sempre. Seguir a Jesus hoje também significa deixar todas aquelas coisas nas quais a gente foca tanto, que muitas vezes nos preocupam tanto, que nos prometem tanta vida. Tudo aquilo passa a ser secundário, terciário, lixo, como diz o apóstolo Paulo ali em Filipenses capítulo 3. Deixei tudo e considero tudo como lixo para ganhar a Cristo. Seguir a Jesus hoje significa como naquela época também. Ouvir a sua instrução e obedecer. Jesus, ele não estava simplesmente procurando pessoas que o seguissem. Jesus estava procurando pessoas que o seguissem, que aprendessem com ele e que vivessem uma vida transformada e uma vida diferente. E é exatamente isso que ele espera hoje também. Que eu ouço a sua voz, que eu tenha no meu seguir comunhão com ele, eu ouça a sua voz através da Bíblia e que eu seja obediente àquilo que ele me diz. É assim que nós seguimos Jesus hoje também. Tá? Terceiro, Jesus bem cedo já disse para os seus discípulos: não se preocupem, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus sabia que o coração do ser humano é um coração que facilmente se preocupa, fica ansioso. E a ansiedade, ela vem quando nós normalmente temos certos temores ou damos lugares a certos temores. Alguma coisa pode dar errado, isso pode acontecer, como é que vai ficar isso, como é que vai ficar aquilo. E a nossa geração hoje, por mais a gente tem tudo o que tem, mas é a geração mais ansiosa de todas. E Jesus está dizendo: não se preocupem, não vivam e não estejam ansiosos. É uma ordem. Para mim ficou claro quando eu tive que pregar uma vez sobre esse texto, que a ansiedade aos olhos de Deus é pecado. Porque a ansiedade foca nas coisas e nas coisas que podem dar errado. Quando a Bíblia nos orienta que nós devemos focar em Deus. E é o que Jesus está dizendo. Foquem em Deus. E ele diz para os discípulos: não andem ansiosos pela vossa vida, porque o Pai do céu sabe o que vocês precisam. Ele está dizendo: foquem no Pai do céu, Ele vai cuidar de vocês. Isso não significa que eu, nas minhas responsabilidades, agora eu deixo nas costas de Deus. Não, o que eu devo fazer e aquilo que é minha responsabilidade, eu devo assumir e fazer. Mas existem muitas coisas que estão fora do meu alcance, da minha responsabilidade.
Agora, por exemplo, essa questão da epidemia. Quantas pessoas estão ansiosas, estão com medo? Claro que nós vamos cuidar. Usa máscara, álcool gel, mantenha o distanciamento. Mas nós não podemos ser movidos pelo medo. Não. Deus, Ele nos chama a ser movido pela fé, por uma relação com Ele. E Ele vai cuidar de mim. Pegando o Covid ou não pegando o Covid, Ele vai cuidar de mim. Então, em muitos aspectos, né, nós temos uma dificuldade muitas vezes de confiar e de descansar em Deus. Então, primeira coisa, Jesus já está dizendo, confie no Pai, Ele vai cuidar de você. Um segundo aspecto nós vemos ali de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Pedro fala, olha, pega tudo aquilo que te preocupa, faça um pacote, e aí você entrega isso tudo a Deus. E deixa nas mãos de Deus, e deixa Deus cuidar disso. E terceiro, o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele repete aquilo que Jesus já disse. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Mais ou menos aquilo que Jesus disse. E aí o apóstolo Paulo diz, como é que nós podemos vencer a ansiedade? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ele diz, orem e entreguem tudo isso a Deus, peçam a Deus, clamem a Deus, Ele vai ajudar. Segundo, ele diz, pela oração e pela súplica. Súplica é uma oração mais forte. Às vezes o coração está muito pesado e eu, às vezes preciso até, talvez, gritar, porque tenho essa necessidade. Deus não precisa que a gente grite com Ele, Ele ouve. Mas nós, às vezes, temos essa necessidade de clamar por alguma coisa que é um peso grande na nossa vida. E aí Paulo termina com o terceiro elemento, que é com ações de graça. Então, para vencer a ansiedade, oração, súplica e ações de graça. No finalzinho, você agradece, Deus, eu entreguei. Eu sei que o Senhor vai cuidar, como o Senhor sempre cuidou de mim. Eu deixo nas tuas mãos, obrigado, porque o Senhor me dará aquilo que é melhor. Para mim, tem funcionado. E para muita gente também. Então, 3 ordens de Jesus. Arrependam-se, viva uma vida em direção ao Evangelho, ao reino de Deus. Deixe Deus reinar. Segundo, sigam-me. E para nós que somos cristãos, o cristianismo é uma viagem de peregrino. Nós começamos a seguir Jesus no dia da nossa conversão e nós vamos continuar seguindo Jesus, de certa forma, por toda a nossa vida aqui e por toda a eternidade. Lá nós não seguimos mais, nós estamos junto com Ele em comunhão. Mas enquanto estamos aqui, é um seguir diariamente. E já um dos anabatistas, eu esqueci o nome dele, ele diz, só podemos conhecer Jesus seguindo-o. Então, siga Jesus e você vai conhecer Ele cada vez mais. Cada vez mais. Seguir significa obedecer. E por último, não se preocupe. Entrega nas mãos dele, saiba que você tem um bom Pai que tem cuidado de você, tá? Termina assim o nosso estudo hoje. Próxima semana nós continuamos, tá? Que Deus te abençoe.